A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições bíblicas, CPAD, Sala dos Adultos. Hoje o módulo especial, vamos fazer o uso da lição digital, porque acho que eu levei a revista para a empresa e acabei esquecendo ela lá, tá bem? Mas está aqui tudo direitinho, né? Somos assinantes da revista digital, creio não haver nenhum problema. Hoje vamos falar da lição de número 6. Esta lição será ministrada no dia 8 de fevereiro de 2026 e traz o tema o Filho como o Verbo de Deus. O Filho como o Verbo de Deus. Também o texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 14, que nos diz desta maneira: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática nos ensina que Jesus Cristo é o Verbo eterno e a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro, então, é explicar a pré-existência e a divindade do Verbo. O segundo objetivo é mostrar a atuação do Verbo na criação e como fonte de vida e luz. Terceiro, ressaltar que o Verbo encarnado é a plena revelação do Pai. Tá bem? Então, como nós sempre fazemos, destacamos alguns pontos interessantes. Interessantes não, toda a lição é muito interessante, apesar da sua, vou dizer, do seu grau de dificuldade, do seu grau de dificuldade mesmo, porque ninguém sabe tudo, ninguém é detentor, a não ser o nosso único Deus. Então, separamos alguma parte da lição que, para a nossa análise, julgamos ser essencial, então falaremos sobre a lição de número 6, o Filho como o Verbo de Deus. Ora, para aqueles que já são alunos assíduos, tanto da Escola Bíblica Dominical, quanto também dos cultos de doutrina, de ensino, e que tem uma base, ainda que seja pequena, de teologia, está acostumado com determinados termos que nós vamos ouvir, ver, ler e ouvir nesta lição. Então, nós vamos falar sobre o Verbo. Quando falamos do Verbo, nós nos lembramos dos seus termos no grego, logos, também podemos nos lembrar verbo como a palavra encarnada, Jesus Cristo, ela é a palavra encarnada. Então, nós, para que, obviamente, consigamos ter um entendimento um pouco mais rápido, um pouco mais completo da lição, nós precisamos, obviamente, termos uma base, termos um início, porque senão, logicamente, fica difícil. Eu tenho visto, ouvido, assistido algumas pessoas, mas o professor ele não tem obrigação. Lógico, mas a pessoa diz, o professor não tem obrigação, mas eu vou te ensinar. Se ele está falando que o professor não tem obrigação, e se o professor não sabe, segundo a visão da pessoa, obviamente, como ele coloca-se como ensinador, então ele sabe. Então fica mais difícil. Veja, não é algo que desabone nem professores, nem alunos, porque é um assunto. Não é difícil, mas é complexo, obviamente, também, principalmente se nós não temos nenhuma base, nenhum tipo de alicerce, nenhum tipo de contato com a lição ou com o assunto, mas nada assim que possa dizer a pessoa não vai aprender. Não é isso. Tanto é que nós temos 13 lições para falar sobre a Trindade Santa, que é o tema do nosso trimestre, desse trimestre da lição dos adultos da CPAD. Tá bem? Então, quando nós falamos do Verbo de Deus, o Verbo de Deus, o Filho como o Verbo de Deus,
obviamente que nós vamos nos lembrar dos seus termos do tempo, logos, né, o logos, a palavra de Deus. Então nós vamos ver Jesus Cristo apresentando e representando-se ou apresentando-se e representando o Filho como o Verbo de Deus. Obviamente nós vamos ver na lição no decorrer. No texto áureo nós vimos que o Verbo, veja, o Verbo, o Logos, a palavra se fez carne. O Filho de Deus se encarnou, né? Ele se fez carne, ele habitou entre nós. Então vamos para os rudimentos. E, obviamente, quando olhamos para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos o quê? Toda a palavra de Deus se cumprindo. É como se a palavra do Senhor estivesse andando no meio de nós, só que em forma de homem. Tudo que nós víamos, tudo que nós ouvíamos, tudo que era presenciado, todos os milagres, todas as ações, tá? Todas as ações, todas as os feitos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estávamos vendo a plena palavra do Senhor se cumprindo. Então, dentro disso, o que também nós vamos aprender? Nós vamos aprender sobre a pré-existência, né? Nós falamos a verdade prática, lemos, né, o texto áureo e a verdade prática, que Jesus Cristo é o Verbo eterno, tá? Quer dizer, quando falamos de eternidade, falamos de alguém que não tem começo e não tem fim. Então, nós falamos da sua pré-existência, quer dizer, ele existia antes de tudo se iniciar, e antes de tudo, ele já está na eternidade com o Pai. Então, veja, Jesus Cristo é o Verbo eterno, é a revelação plena, tá bem, de Deus ao mundo e manifestação da graça, manifestando graça, verdade e a glória ao Pai. Tá? Então, é uma lição que nós precisamos nos deter com um pouco mais de tempo. Dentro dos objetivos da lição, então nós vamos ver a pré-existência e divindade. Tá? Quer dizer, Jesus Cristo existindo ou coexistindo eternamente com Deus e também o Verbo sendo Deus. Tá? O Verbo como Deus, Jesus Cristo como Deus, Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade Santa. Então, dentro da lição, nós vamos falar sobre a pré-existência. Quando nós falamos de pré, nós estamos falando de algo que aconteceu ou que foi visto, né? Pré-conceito, pré-existência, tudo que traz este particípio pré, ele vai falar de algo ou de alguém, no nosso caso, de alguém que existe antes, que já existia. Tá bem? Ele não existe a partir do momento em que se começa a falar dele. Não, ele já existia na eternidade. Então, pré-existência, ele é coeterno, da mesma substância, ele é consubstancial, como nós já vimos em outras lições. Tá? Então, esses termos que nós vamos notando, vendo na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pré-existência, tá bem? E também a sua divindade, ou a divindade do Verbo. Obviamente, quando nós falamos aqui do Verbo de Deus, quem é? Jesus Cristo. Tá bem? Jesus Cristo. Vamos ver também, vamos falar também sobre a atuação de Jesus Cristo na criação. Tá? Por isso, falamos da pré-existência, porque na criação, quer dizer, no princípio, no Bereshit, no livro do Gênesis, nós vamos nos lembrar do versículo 1, do capítulo de número 1 do Gênesis, no princípio, Bereshit, quer dizer, antes deste princípio, alguns escritores dizem que nós não conseguimos determinar este princípio, este começo. Então, nós podemos falar tanto daquilo que está diante de nós no Gênesis e podemos falar também da pré-existência de Cristo na eternidade, antes da criação, antes das criações e da formação do homem com as próprias mãos, né, da Santíssima Trindade. Né? A Trindade é quem forma o homem do pó da terra, Deus, Jesus Cristo,
faz o homem, vamos dizer, do pó da terra com as suas mãos, e o Espírito Santo, ele sopra o sopro de vida, e esta alma passa a ser chamada de alma vivente, de alma vivente. Então, a atuação, tá bem? Apesar da atuação da Santíssima Trindade, obviamente que a atuação de Cristo, né, como pessoa, nós vamos ver como pessoa, nós vamos ver ele, vamos desligar a palavra, nós vamos vê-lo atuando individualmente em todas, como Deus Filho, e a segunda pessoa da Trindade Santa, nós vamos vê-lo também na sua individualidade, tá bem? Esta individualidade, obviamente, que trabalha com a ideia do quê? De que todo, né, tanto Deus Pai quanto Deus Espírito Santo, estão trabalhando juntos, mas cada um sendo da sua individualidade, sem ferir a unidade, Então, nós vamos ver a atuação do Verbo, quer dizer, da atuação de Jesus Cristo na criação. Na criação, obviamente, agora nós estamos em Gênesis 1:1. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E dali em diante, nós vamos ver a criação de todas as coisas e a coroa da criação, o homem sendo feito imagem e semelhança de Deus. Na criação e como fonte de vida e luz. Já falei, vamos repetir. A ideia de fonte é de origem, né? Fonte, origem, começo, tudo a partir dele, né? Já citei que grandes rios, imensos rios, começam em olhos d'água, como dizem assim, né? Aquelas minas d'água e acabam se formando. O Jordão mesmo, nós vemos, já falei, vamos repetir para trazer esta ideia. O Jordão começa no Pico do Hermon com as suas geleiras e ela vai derretendo, vão se formando veios águas e daqui a pouco você vai ver a formação do Rio Jordão, os seus lagos, até o seu término no Mar Morto. Tá bem? Então, falamos de vida, fonte de vida e luz. Tá bem? A luz aqui não é somente como a claridade, mas luz para nos conduzir, para iluminar a nossa vida no mundo de trevas, no mundo de perdição, no mundo de caos. Então, o Senhor Jesus Cristo como fonte de vida e luz. Vamos ver também o verbo novamente, né? A palavra, o verbo ele vai ser repetido, porque estamos falando de nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo encarnado, tá? Vamos trazer lá de cima, aqui como logos, ou como palavra, que é a mesma, vamos dizer assim, o mesmo sentido, o logos encarnado, quer dizer, que se fez carne, habitou entre nós, nasceu da Virgem Maria e esteve, cresceu, viveu, né? Entregou a sua vida, né, que alguns chamam de morreu, por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, o verbo encarnado é a plena revelação. Ao mesmo tempo, eu disse aqui no início, que quando víamos Jesus Cristo, ou quando vemos Jesus Cristo caminhando entre nós, quando vemos isto através das páginas das Sagradas Escrituras, é como ver a própria Bíblia andando, falando, se comportando. Jesus Cristo era a manifestação. E também a manifestação, a revelação, a plena revelação do Pai. Ora, quantos quiseram conhecer o Pai? Mas ele diz que quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando víamos o Cristo, era como se estivéssemos vendo o próprio Deus. Porque a ideia desde o Antigo Testamento é que quem visse, nenhum homem viu a Deus. E se eu visse, não poderia permanecer vivo. Tá? Então, nós vemos aqui o verbo como a plena revelação. Quer dizer, não nos deixando nada a desejar da pessoa bendita do Deus Pai. Quando olhávamos, né, para ver, é como se olhar num filho e dizer, pelo menos a imagem, né? Quantas vezes, é um exemplo muito fraco, né? Somos comparados a nossa aparência com um dos nossos pais, né? Fulano parece muito com a mãe, fulano parece muito com o pai. Tem os trejeitos, tem os jeitos e trejeitos, tanto de um quanto de outro. Quer dizer, tudo isto
Uma certa feita eu estava numa estação de ônibus esperando para vir para casa, minhas filhas eram muito pequenas e já era tarde, nós estávamos voltando de um culto que eu havia sido convidado e um vendedor, não sei se de picolé ou de algum outro tipo de guloseima, passou por mim, por minha esposa, ou por minha esposa e por mim, e perguntou. Ele disse assim, aquelas crianças são suas filhas. Eu disse, são. Ele disse, muito bem, porque pelos filhos conhecemos os pais. Pelos filhos. É muito fraco, uma representação bastante fraca, mas é algo que pode nos trazer a noção de revelação do Pai. Quando víamos, quer dizer, principalmente o judeu, lógico, vamos repetir, a igreja principia-se com uma grande maioria de judeus convertidos, era como se todo aquele ensinamento do Antigo Testamento para estes judeus estivessem agora plenamente revelados na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eles olhavam para Jesus Cristo, eles viam os escritos do Antigo Testamento, o que os profetas disseram, o que os juízes disseram, o que Moisés disse, e todos os reis, os salmistas, os profecistas, todos os que falaram através da Bíblia, estava agora se complementando, estava agora se cumprindo na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele é a revelação. Olhando para Cristo, era ver o Pai. Tanto é que ele diz, um dos discípulos diz, mostra-nos o Pai. E o que ele diz? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quer dizer, não há, nós, obviamente, como eu disse, a minha comparação foi bastante simplória, muito simples, e nós conseguimos perceber algumas coisas. Mas olhando para o Senhor Jesus Cristo, obviamente, você via o Pai, você reconheceria o Pai, você teria o conceito do Deus Pai plenamente, completamente, não deixava nada a desejar, nada a desejar. Por isso nós temos a lição, veja, o Filho como o Verbo de Deus, tá bem? Vamos para o ponto de número 1, o tópico de número 1, ele diz assim, o Verbo como Deus eterno, tá? O verbo pré-existente. Então, está aqui, pré-existência. Já demos uma palhinha do que é pré e do que é existência. Nós estamos falando da coeternidade ou da eternidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é coeterno com Deus, coeterno com o Espírito Santo. Tá bem? Então, temos aqui no ponto de número 1, o prólogo de João, traz algumas observações, tá? Chamado de hino logos, quer dizer, né, o hino do verbo, o hino palavra. No princípio era o verbo. Então, as palavras no princípio lembram o texto introdutório, quer dizer, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. Tá bem? Né? É o Bereshit. É o princípio. É o princípio. Então, quando olhamos para Cristo, o Evangelho de João começa citando também. Né? O capítulo 1 de João começa citando, veja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo de número 1. Então, nós vamos ver João apresentando. Veja que o conceito da pré-existência de Cristo era uma realidade indiscutível, era fato. Tá bem? Veja que não há um ponto em que se demore nessa explicação, porque já era na cabeça, na mente, na mentalidade, na religião, na vivência, na vida dos judeus, esta realidade ela era indiscutível, ela é indiscutível. A existência de Deus, a existência eterna de Deus. Mas João puxa para um tempo em que nós temos uma ideia, mas não conseguimos mensurar, não conseguimos dimensionar, porque este princípio ninguém explica, como eu já disse. Quando foi este princípio? Alguns dizem que do versículo 1 ao versículo 2 levam-se tempos que ninguém consegue conceber, ninguém consegue dizer quanto tempo levou. Então, o princípio nós podemos levar, né, aqui no caso do versículo 1,
vai para o princípio, que é o começo, a criação dos céus e da terra, no princípio, Bereshit, Barat, Elohim, Ve'eret, Hashamayim, criador dos céus, da terra e dos céus, tá? No princípio, Bereshit. Então está falando do princípio da criação, mas este princípio, falando da pré-existência de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai muito além, tá? Ele vai lá para a eternidade, que não tem começo e não tem fim. Então Jesus Cristo sempre existiu. Pré-existência, Jesus Cristo sempre existiu. Tá? Ele não surge a partir do momento do início da criação da terra, dos animais, ou de tudo que foi criado e do homem. Não, ele existe antes disso. Tá? Ele existe antes disso. E aqui, o verbo no grego logos, né, como já dissemos, ele fala do quê? De um atributo da eternidade que só Deus possui. Então, vamos olhar que na Escritura, propositalmente, são usadas palavras, termos, tá? Alguns dizeres que, olhando para estas palavras, olhando para estes dizeres, já traz a ideia do quê? De que é um atributo, verbo, esta logos do grego, é um atributo que só a Deus pertence. Ora, ao usá-lo, ao falar sobre ele, ligado à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está atribuindo a Jesus Cristo o quê? Características que só Deus tem. E a hora que eu falo disso na pessoa de Cristo, eu estou dizendo que Cristo é Deus. Quando ele chega no jovem rico, o jovem rico começa a conversa assim: bom mestre. Jesus Cristo já o interpela, alguns dizem, já interpela dizendo: por que me chamas bom, se bom é Deus? É como se ele estivesse dizendo: você está me reconhecendo como Deus? Porque você me chamou bom, você me chamou de bom, e bom só tem um, que é Deus. Alguns comentam, falam sobre isto, sobre esta explicação de que ao chamar Jesus Cristo, ao ver em Cristo esta bondade, o termo usado é que ele é Deus. Tá? E ele começa a conversar com ele algumas coisas, vai falar de certos conceitos que ele precisa aprender e pôr em prática. Ele se sobressai. Ele diz: eu faço isso desde pequeno. Desde sempre eu faço isso. Aí Jesus Cristo olha para ele e diz: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem, segue-me. Aí a situação em que ele não consegue seguir a Cristo, porque era muito rico. Mas não é este. Também é só para nós nos localizarmos. Então, a questão, referindo-se, né, a Cristo como verbo, João propositalmente usa um termo que é uma designação somente para Deus. Tá? Somente para Deus. Nós estamos falando desde o princípio. Aqueles atributos incomunicáveis de Deus. Também que nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, nem os caídos, nem os homens, ninguém, nada da criatura possui. Tá bem? Então, veja, propositalmente, João usa termos, né? Veja, no princípio, leva ele lá no começo para falar de sua pré-existência. Tá? É muito fácil, obviamente, nós vamos ver isto em outros evangelistas, nós vamos ver isto em outros escritores do Novo Testamento. Tá? E quando olhamos para as figuras do Antigo Testamento, nós vamos ter a mesma ideia. Então, propositalmente, João coloca Jesus Cristo lá no cenário da criação, no começo de tudo. Tá bem? E usa um termo que é um atributo somente da divindade, somente de Deus. Coloca-o também como Deus. Coloca ele na pré-existência e coloca ele também no plano da divindade. Quer dizer, ele é Deus. Tá bem? Tá? Ele é eterno como Deus.
como Yahvé e também é divino como Yahvé. Então, João, ele já vai declarando, e é da onde nós vimos em outras lições, toda a discussão com aqueles profanadores, aqueles pregadores de heresias que tinham desde o princípio, os apóstolos defendendo tanto a eternidade de Cristo, quanto a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo como Deus. O Verbo como pessoa distinta, tá? Apesar de trabalharem todos dentro da mesma ideia, né, da coexistência, da consubstancialidade, veja que cada pessoa é o quê? É uma pessoa distinta, ela tem a sua parte. Não é uma revelação de Deus assim, Deus apareceu como Deus, depois aparece como Deus, uma revelação, uma aparição progressiva. Não, cada um teve o seu tempo de participação. Então, a expressão grega, tá bem? Aliás, já estamos no 2, tá bem? Que expressão é esta? O verbo estava com Deus, tá bem? Então, esta expressão grega comunica o quê? O relacionamento, tá bem? É uma palavra que está aqui, prostonteon, ou de tel, né? De teologia. Estava a expressão grega, estava com Deus, estava com Deus. O que ela transmite? Veja, ela comunica relacionamento face a face. Tá? Não é uma coisa distante, não é um relacionamento distante, mas é um relacionamento face a face, tete a tete. Como Deus conversando com o Senhor Jesus Cristo presencialmente. E esta conversa ela só pode existir com os dois, se eu posso usar o termo coabitando, quer dizer, estando juntos, estando perto, trabalhando juntos, tá bem? Face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o Verbo, o Filho, e Deus, o Pai. Tá bem? Então, é uma comunhão muito... E o Senhor Jesus Cristo, próximo de terminar o seu ministério terreno, o que é que ele diz? Né? Aquela glória que nós tínhamos, aquela glória que eu tinha, aquela comunhão que nós tínhamos antes de ouvir. Então, eu vou voltar, eu estou voltando, né, para esta comunhão pessoal e eterna. Tá? Existia, continuou existindo, porque Jesus Cristo, o Verbo encarnado, não deixa de ser Deus, e Deus não deixa de estar com ele, nem o Deus e o Espírito Santo. Nós vemos a Trindade trabalhando, principalmente quando usamos, a lição usou o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo no Jordão, o Filho nas águas do Jordão para se batizar, né? O Espírito Santo como forma corpórea de pomba e a voz do Pai falando, este é meu Filho amado. Então nós vemos que mesmo o Verbo encarnando, ele não deixa de ser Deus e também não deixa de ser Filho, e Deus não deixa de estar com ele. Tá? Ele não foi abandonado, como alguns dizem, no brado, na cruz, por que me desamparaste? É lógico que é um momento em que ele precisa receber a carga de pecados de toda a humanidade sobre ele, e sendo santo, e eternamente santo, ele sente este peso de pecados caindo sobre ele, o meu, o seu e da humanidade inteira, tá bem? Porém, quando João diz, ele estava com Deus, ele está falando o quê? De um relacionamento face a face. Face a face. Diferente, né, do relacionamento. Eu falei com face a face. Agora eu não me lembro se é Moisés ou se é Abraão, me perdoa. Mas ele diz, eu falei face a face. Contudo, sem ele ver a face. Mas eu falei com ele assim, como um amigo fala com o outro. Como o pai fala com o filho. A diferença é que Jesus vê a face de Deus. Ele está diante de Deus. Ele vê a face de Deus. A comunhão pessoal e eterna é um relacionamento muito distinto. Muito distinto. Ele está vendo o Pai. Ele está vendo a pessoa bendita do Espírito Santo. Então, veja, não é uma força ativa, é uma
ele tem personalidade, tá bem? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E nós precisamos entender isto, que no relacionamento, até mesmo aqui terrenal, nós vamos notar essa comunhão pessoal, né, bem diferente dos relacionamentos do homem com Deus. O filho se relacionando em oração, agradecendo, adorando o Pai, chamando atenção para a glória do Pai, dando toda a glória, revertendo toda a glória do seu ministério ao Pai. Você vai ver que é muito mais pessoal, é muito indescritível. O relacionamento de nosso Senhor Jesus Cristo nos seus 3 anos de ministério com os nossos na terra é muito distinto. É só você olhar para o Pai Nosso. Quando você olha para o Pai Nosso, você vê que grau de intimidade. E o Senhor nos ensina a ter este grau de intimidade. Conseguiremos? Obviamente que não. Mas nós notamos na pessoa bendita do Verbo de Deus, quer dizer, da palavra encarnada, do Verbo encarnado, do Logos, do Filho de Deus, nós vemos então que esta expressão grega que comunica o Verbo estava com Deus, João capítulo 1, versículo também 1, a parte B, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo estava com Deus. Então, esta frase, ela nos fala de relacionamento. Veja, e é um relacionamento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos convida, assim como eu sou um com o Pai, que vocês também sejam um. Que vocês também sejam um. Então fala do quê? Vai falar da unidade, tá? Não de união, mas de unidade, de sermos um. Ele diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. E ele clama a nós que também tenhamos esta ideia de unidade, tá? De sermos um, como já falamos algumas vezes, tá? Um é o mesmo pensamento, a mesma direção, a mesma vontade, os mesmos princípios, os mesmos... Nós precisamos, por isso a igreja é chamada, se eu não me engano, na Bíblia Vida Nova, na Bíblia Vida Nova, ela tem um compêndio que está lá. Ele começa falando sobre a igreja. A igreja é una, na parte de eclesiologia, tá bem? A igreja é una, quer dizer, ela é única. Não existem denominações no céu, mas vai de todas as denominações na terra, o Senhor vai retirar a igreja que vai morar no céu. Tá bem? Então, tudo quando nós olhamos, nós percebemos o ensinamento desta unidade, desta coexistência, tá bem? Desta comunhão pessoal, deste relacionamento muito estreito, muito íntimo entre o Filho e o Pai. Tá bom? Ponto de número 3, vamos lá. O Verbo é da mesma essência do Pai. Então, continuando no versículo de número 1, continuando no versículo de número 1 do capítulo 1 de João, a expressão o Verbo era, tá? Deus, ensina que Jesus é da mesma substância, tá bem? Do Pai, isto é, ele é Deus em sua totalidade. Estamos falando da consubstância, de Cristo ser da mesma substância, da mesma natureza, da mesma essência de Deus. E com isso, o que ele traz? Ele traz ele é Deus, como nós já dissemos, ele é Deus em toda a sua totalidade, em sua totalidade. Quer dizer, dos atributos incomunicáveis, do trabalhar, do mover de Deus, do trabalhar de Deus, nós vamos ver Cristo desde o princípio, em todos os momentos. Então, e mostra o quê? Era Deus, quer dizer, veja que João, de novo, ele declara que Jesus Cristo é Deus, porque já na pré-existência, alguns vão falar, é um Deus de segunda categoria, é um ser especial, é um anjo, um arcanjo. Não, ele já diz logo, ele diz, olha, ele está no princípio com Deus. Ele está no princípio com Deus, pré-existência, e lá na pré-existência, ele é Deus. Tá? Ele não é um ser criado, ele não é um Deus de segunda grandeza, é um Deus com letra minúscula,
como algumas religiões querem forçar esta ideia. Não, não é. Então, veja que na expressão o verbo era Deus, o que João ensina? Que Jesus é da mesma substância. Tá bem? Jesus Cristo, ele é Deus, com todos os atributos de Deus, com toda a essência de Deus, com toda a personalidade de Deus, as características de Deus, e a lição nos traz isso. Então, ele é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Tá bem? Tudo que você pensar em Deus está na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, e mais adiante nós veremos na pessoa bendita do Deus Espírito Santo. Tá bem? Aqui nós vemos João trazendo característica. Por quê? Porque ele está ensinando sobre Jesus Cristo como Deus, como o Verbo encarnado, como o Verbo de Deus. Jesus Cristo como sendo a representação plena, a plena revelação do Deus Pai. Então ele não pode deixar nenhum tipo de brecha, nenhum tipo de lacuna para que, e mesmo assim os hereges ainda tentaram mudar a doutrina da Trindade, tentaram mudar a doutrina da deidade de nosso Senhor Jesus Cristo, divindade do Verbo, tentaram de todas as maneiras, mas graças a Deus não conseguiram, e a doutrina da Santíssima Trindade, ela chega completa, plena para nós em nossos dias, tá bom? Então, ponto de número 1.3, o verbo é da mesma essência, quer dizer, da mesma substância. Em algumas aulas passadas nós falamos desta consubstanciação, tá? De ser da mesma substância, tá? do Pai. Então nós vemos e temos esta ideia, João dizendo assim, veja, ele é Deus em sua totalidade. Então, alguns tentam também trazer a ideia de que a doutrina da Santíssima Trindade, ou a doutrina da Trindade Santa, ela é uma invenção dos homens, surgiu com o surgimento do catolicismo. Não, João não era católico de maneira nenhuma, romano, católico romano, mas ele já trazia a ideia, ele já estava ensinando este conceito, esta doutrina. Então nós precisamos tomar cuidado com determinadas coisas que nós ouvimos. Como nós já dissemos, às vezes se apresentam até muito mais bonitos, muito mais agradáveis e com muito mais termos humanos e teológicos, tentando dissuadir alguns da doutrina sagrada do ensinamento bíblico, tá bom? Vamos para o ponto de número 2, o verbo como criador, tá bem? A atuação do verbo na criação, quer dizer, o verbo como criador e como fonte de vida e luz. Então, o agente da criação. Então, o que é o agente? O agente é aquele que pratica alguma coisa, né? Então, qual é o agente da criação? Jesus Cristo, porque ele também age na criação, tá? Como eu já disse, quando olhamos, nós vemos a Trindade Santa operando na criação. Porém, a ideia, como nós dissemos aqui desde o começo da lição, que nós falamos sobre não individualidade como nós conhecemos, mas cada um agindo dentro do seu trabalho, agindo dentro do que aconteceu, do que vai sendo exposto, revelado, do que vai sendo criado, do que vai sendo... Então nós vamos ver agora o agente da criação. Lógico que o agente, né, tem muita gente que gosta de juntar, né? Quando vai falar agente, ele coloca o A junto do gente. Então, agente é uma coisa, agente é outra. Agente é aquele que age, é aquele que pratica. O agente é aquele que realiza alguma coisa. Ele comete uma ação, ele pratica uma ação. Então, Jesus Cristo como um agente da criação, dentro desses termos que nós falamos aqui. Veja que o ponto de número 2.1 diz assim, a expressão criou, tá bem? Traduz a palavra hebraica bará, lembra? Bereshit, barat, lohim, ve'eret, hashamai, termo reservado à atividade criadora de Deus.
isso aqui, além de tudo mais, também é interessante. Por quê? Bara ele dá a ideia de criar do nada. Todo agente de criação, seja um cientista, ele precisa de algo, ele precisa de um princípio. Tá? Ele vai criar alguma coisa. Uma certa feita, alguém disse, criei um feijão. Ele conseguiu criar a imagem, tudo perfeito, um caroço de feijão. Só que para comprovar a eficácia, ou, sei lá, o sucesso da criação, o criador tem que fazer o quê? Ele tem que provar a sua criação. Tá? E ele gastou aí alguns botijões de gás, né? De GLP, sei lá, no tempo deve ter sido lenha, ele deve ter gastado aí algumas florestas. E por mais que ele cozesse este alimento que ele criou, ele nunca se tornou comestível, não deu. Quer dizer, ele não perdia a sua característica, aquela dureza do alimento cru, de alguns alimentos crus, né? Ele não conseguiu, simplesmente não conseguiu. Quer dizer, o que ele fez com aquele caroço de feijão? Ele joga fora. Porque é um produto que não reproduz, ele não pode ser usado como alimento, ele não pode, quer dizer, a sua criação, mas tá, deu para entender mais ou menos? Vamos lá. Quando falamos deste verbo, essa palavra hebraica, nós estamos falando que Deus não precisou de nada. Veja que o evolucionismo, ele precisa do Big Bang. O evolucionismo, ele precisa de um verme, sei lá, de alguma coisa lá, para que aquilo vá se transformando, metamorfoseando através dos séculos, dos milênios, dos bilênios de anos, sei lá se é assim, né, dos bilhões de anos, para se transformar em alguma coisa. Não, o nosso Deus simplesmente, como nós somos criacionistas, veja, criou do nada. Esta é a ideia da palavra barat, né? Do verbo criar, mas criar do nada. O nosso Deus não precisou de um princípio, não precisou de uma explosão, não precisou de um verme, sei lá, de alguma coisa, uma célula, um átomo. Ele não precisou de nada, da menor de tudo. Ele não precisou de um átomo, ele não precisou de nada. Ele simplesmente disse, haja e houve. Sabe? Ele criou com o poder da sua palavra. Tá? A partir do quê? A partir do nada. Não existia nada. E ele simplesmente foi falando, foi anunciando e foi acontecendo. Então, veja, a expressão criou, traduz a palavra hebraica. Por que esse termo é reservado à atividade criadora de Deus? Porque somente Deus pode criar do nada. Alguns até dizem, tá? Alguns, eu estou dizendo que é verdade, que quando Jesus unta os olhos ao cego com aquela lama que ele faz, aquele porquinho, tem gente que cuspiu, né? Saliva, fez. E alguns dizem que ele não tinha nem os olhos, não tinha o desenho dos olhos. E aquilo foi feito. Alguns dizem, veja, pode ser extremo, pode ser um extremo, mas Deus tem poder para isso, é lógico. Deus tem poder para muito mais, por seu poder criativo de Deus, a partir de criar alguma coisa de onde nada existe, de onde nada tem. O Senhor faz surgir, o Senhor faz nascer, o Senhor cria do nada. Então, esta expressão, ela é reservada, veja, essa expressão bíblica, lá no hebraico, é reservada ao quê? A atividade criadora de Deus. Tá? Criadora de Deus. Só para dar esta ideia. Por quê? Veja, a evolução precisa de uma explosão. Tá bem? Outras filosofias precisam de alguma coisa, de um princípio. Pelo menos um ato. Tá? Você precisa criar água. Você precisa falar sobre água. Então, você tem H2O, é isso mesmo? Eu não me lembro muito de química. H2O. Então, você tem aqui uma partícula de água. Lógico que você precisa de bilhões delas para fazer. Aí você coloca mais, se você pôr mais um 2 aqui, vai virar o quê? Água, né? Hidrogênio, duas partículas, uma de hidrogênio, duas de oxigênio, eu acho que é assim.
tá bem? E também, se você pôr mais um 2 e virar 2 partículas de oxigênio, esta água vai ficar oxigenada. Mas veja, é tudo muito bonito. Eu acho, sabe, esse linguajar da lógica, da matemática, das exatas, muito bonito. Mas tudo que você vê na Terra precisa de um início, precisa de um começo. Tá? E Bará quer dizer que Deus não precisa de nada. Ele simplesmente cria do nada. Não existe nada. Veja, tudo se fez de onde não havia nada. Tá? O versículo 2 do Gênesis vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Por isso esse espaço de tempo não é contado. É difícil de ser contado. Tá? Alguns dizem que foi por causa da queda do inimigo e aí houve esse transtorno e tal, e várias explicações. Mas nós precisamos, obviamente, sempre analisar todas as coisas. Então nós temos aqui o agente da criação, tá bem? Partindo da ideia de que o agente da criação não precisou de nada para começar todas as coisas, para criar todas as coisas, e este termo é reservado à ação criadora de Deus, e obviamente é atribuída a quem? Ao Verbo, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2:2 vai falar sobre fonte de vida. Então nós falamos do agente da criação e agora fonte de vida e luz. Ponto de número 2:2, veja, está em João capítulo 1, versículo 4, a parte A. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, esta declaração do versículo revela que o Verbo é a fonte absoluta. Tá? Nós já falamos mais ou menos sobre o que é a fonte, né? O início, o começo, tudo se origina a partir de Cristo. Tá? Aqui, é absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. Quer dizer, tudo o que nós vemos, por mais extraordinário, vamos falar das galáxias, dos elementos. Alguns falam de bilhões, de trilhões. É algo extraordinário. Começou aonde? Veja, Jesus Cristo é a fonte de tudo isso. Então, na criação, nós vamos ver os astros, o maior no Gênesis regendo o dia, o menor regendo a noite, né? Está falando do Sol e da Lua, de todos os astros. E mais adiante nós vamos ver declarações de que todos eles são mantidos em seus lugares por causa da gravidade. O homem vai falar que é a gravidade, que é isto, que é fora da atmosfera, então a gravidade, blá, blá, blá. Não. A Bíblia diz que o Senhor os sustenta com as suas mãos. Veja que toda a ordem do universo, o mar não sai da sua criação, os astros não despencam, e isto e aquilo, eles ficam lá zanzando do lado para o outro, de vez em quando alguém cria uma fábula aí que está vindo na direção e o povo todo se apavora, fique tranquilo. Tá bem? O dia que Deus disser que vai deixar passar qualquer coisa para o nosso lado, não tem cientista, nave espacial, filme de ficção, sci-fi, o que quer que seja que possa transformar esta ideia, acabei esquecendo, esta ideia de que alguma coisa explicável pela ciência é o que mantém a ordem das coisas. Não é. Quem mantém a ordem de todas as coisas, tudo em perfeito funcionamento, é o Senhor nosso Deus. Então, esta declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. Tá bem? Já temos uma ideia já grandiosa, maravilhosa, tá bem? Que obviamente não vai precisar de tanta explicação. Quando falamos de fonte absoluta, quer dizer, é a única fonte. Não há outro tipo. Tá? Então, a falácia do evolucionismo, tá bem? Que foge à declaração de que Jesus Cristo, que o Verbo é a fonte absoluta, que houve outro tipo de fonte, outro tipo de começo,
outro tipo de início, não passa de falácia, não passa de mentira, tá bem? Ele é originário de toda forma de vida. Quer dizer, não houve lá a evolução dos símios até chegar à forma humana. Não existe. Não passa de mera especulação, né? Não se bateu o martelo ainda. Enquanto que a Bíblia vai resistindo às marretadas hereges de tempo em tempo, e até hoje ela continua sendo a palavra de Deus, e nos mostra que Jesus Cristo é a fonte originária, ele é o original, de onde o resto, os demais são trazidos, tanto físico quanto espiritual, e eterno. Tá bem? Então está toda a classificação de vida física, o que nós vemos da terra, espiritual, o que nós vemos no céu, e o eterno que excede o tempo, que passa, né, do tempo. Ponto 2.3, a luz dos homens. No contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira, quer dizer, quando fala de Jesus Cristo sendo luz, ele fala dele fazendo o quê? Operando o quê? Trabalhando de que forma? Agindo de que forma? É o agente do quê? Então, ele é o agente que dissipa as trevas, tá? Estas trevas não são físicas, são as trevas espirituais, na qual o mundo está mergulhado, inserido, jogado, lançado. Somente Jesus Cristo pode dissipar estas trevas, tá bem? Obviamente que se eu bater no interruptor, tudo aqui ficará em trevas, tudo aqui ficará em trevas. Mas eu humanamente posso resolvê-lo. Vou lá e teclo novamente na pecinha agora que eu esqueci o nome e acabei de falar, e a luz volta a iluminar. Essas trevas, tá bem? Que são trevas espirituais, elas só podem ser dissipadas com a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chega, toda treva é dissipada, toda treva é espiritual. Onde nós vemos, né, principados, isso, lá no capítulo 6 de Efésios, nós vamos ver ali algumas colocações, né, sobre os agentes das trevas, e por isso nós precisamos da armadura de Deus para nós podermos vencer as setas do maligno, ou as armadilhas, as arapucas do maligno, tá bem? Ele ilumina também, dissipa as trevas, ilumina os perdidos, tá? Agora nós nos lembramos do salmista dizendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, quer dizer, é o verbo, e luz para o meu caminho. Quer dizer, sem o verbo, tá? Sem a palavra, sem Cristo, nós andamos em trevas, andamos perdidos, andamos trôpegos, andamos caindo em buracos, correndo o risco de pisar em serpentes e escorpiões. Mas veja, lá no Novo Testamento ele vai dizer que nós vamos pisar sobre serpentes e escorpiões, porém, nós vamos estar vendo e calçados os nossos pés com o Evangelho, com a preparação do Evangelho da paz. Então, veja que a condição agora está diferente, porque ao invés de eu estar pisando em trevas, eu estou pisando sob a luz. Quer dizer que eu estou vendo. Então, fica fácil divisar a parte que aniquila, que anula aquilo que está no chão, e eu vou pisar em cima. Tá? Pisar na cabeça, vamos dizer assim, né? Pisar na cabeça. Então, Jesus Cristo, como luz verdadeira, o que ele faz? Ele dissipa as trevas, ele ilumina os perdidos. É por causa desta iluminação que nós encontramos Deus, entendemos a palavra, porque o Senhor é aquele que nos revela a palavra, que nos revela a salvação, que nos revela a fé que precisamos ter para sermos salvos, para aceitarmos a Cristo como Salvador. E também, veja, dissipa, quer dizer, ele desfaz. Quando eu falo em dissipar as trevas, eu falo em desfazer. As trevas simplesmente desaparecem. Iluminar é clarear, tá? No sentido de você andar sob luz, quer dizer, você está vendo o que você está fazendo, onde você está pisando,
E também ele revela, a luz é reveladora. Por que o mundo anda em trevas? Ora, porque o que eles cometem, eles não querem que ninguém venha. Tá? Se não me engano, uma música antiga de Oséias de Paula dizia, né? Vem para a luz, não queiras perder, né? Divina paz de um novo viver. Eu cego fui. Por que eu estava cego? Porque mesmo tendo visto, eu não enxergava, eu estava em trevas. Tá? Mas já posso ver, Jesus é a luz do mundo. Então, Jesus Cristo revela, ele mostra. Tá? É aquele que vai cuidando de nós. Como luz, ele vai nos revelando onde pisar ou onde não pisar. O que fazer ou o que não fazer. Tá bem? Então, olhamos aqui, dentro do ponto 2, que diz o verbo como criador, nós vemos como o agente da criação, nós vemos ele como a fonte, é o agente da luz, é o agente da fonte de luz, e ele também é o agente, aqui no ponto de número 3, a luz dos homens. Tá? Em tudo isto, quem é o agente? O agente que pratica é Jesus Cristo, que comete a ação é Jesus Cristo. Tá bem? É Jesus Cristo. Nós estamos falando do verbo. 3 e último diz assim, o verbo como revelação do Pai. Tá bem? O verbo como revelação do Pai. Então, o primeiro tópico, subtópico é a encarnação do verbo. Quando nós falamos de encarnação, obviamente que nós vamos nos lembrar de Jesus Cristo, né? Sendo concebido milagrosamente por Maria através do Espírito Santo. Nós vamos ver o seu nascimento, né, naquela manjedoura. Depois nós vamos ver o seu crescimento. Lógico que se ele chegar aos 30 anos é porque ele cresceu. Nós não temos a história narrada de boa parte da idade, até ele fugir para o Egito por causa da perseguição de Herodes. Depois ele já volta. Com 12 anos, nós vamos vê-lo ensinando no templo. E depois, aos 30, ele aparece para a maravilhosa frase de João lá no Rio Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vemos a encarnação do verbo. Tá bem? Então, o verbo se faz carne, capítulo 1 de João, versículo 14, a parte A, e habita entre nós e vimos a sua glória. Né? E vemos a sua glória. Então, no ponto 3.1, nós temos assim, esta linguagem, toda esta linguagem que João usa para ensinar, faz alusão a quê? Veja, vai remeter a história do verbo lá para o Antigo Testamento, ao tabernáculo. Tá? Quando ele está falando da glória, e vimos a sua glória, ele está falando do quê? De um termo grego eskenosen, que significa literalmente armar a tenda. Quer dizer, ele habitou entre nós. Ora, e quando olhamos para o Antigo Testamento, como nós percebemos a habitação de Deus no meio do seu povo? Veja, lá em Abraão não tinha ainda o tabernáculo, vai vir com Moisés. Mas o Senhor se manifestava e se revelava através do que... Você vê que todas as vezes que Deus realizava algo, era erigido um altar de pedras. Tá? E ali o homem se comunicava. Toda vez que ele chegava ali, Samuel, ele pega uma pedra entre Mispá e Sem e ali coloca. E dá o nome daquele lugar do quê? De que ele diz assim, né? Esta pedra de ajuda, Ebenezer, dá o nome do lugar de Ebenezer, que quer dizer Ebenezer, que quer dizer o quê? Pedra de ajuda. Por que esta pedra de ajuda? Por que eu quero lembrar disso? Porque até aqui me ajudou o Senhor, ou nos ajudou o Senhor. Então nós vamos notando que agora João ele vai levar isto ao princípio. Ele vai ligar o cristianismo que está nascendo com o judaísmo, que já vem sendo exercido pelos judeus. Tá? E ligando uma coisa a outra. Por quê? A partir do momento em Cristo, toda barreira é derribada.
tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, agora não há mais divisão. Todos nós somos um, lembra, unidade novamente, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Então ele vai fazer alusão, ele lembra do tabernáculo, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. Quando nós olhamos, aí nós falamos assim, mas todo o tabernáculo não é só a arca do concerto? Desculpa, a caneta ficou tanto tempo aberta que o vento deixou ela com a ponta seca. Vamos usar esta aqui? Nós já nos lembramos da arca. Mas quando olhamos para todo o tabernáculo, o móvel ou o fixo, nós vamos ver o quê? A presença em tudo nós vemos Deus. Desde o soreque, que é aquela cerca, né, de linho, um pano branco, falando da santidade, daqui para cá ninguém passa, a não ser os trabalhadores do culto, né, aqueles que desempenham o culto, os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote, daqui para cá o povo não passa. Então, quando olhamos para o tabernáculo, nós olhamos para ele na sua totalidade, mostrando Cristo. Ora, quando eu entro, eu tenho uma porta. Eu me lembro de João. João capítulo, ele diz o quê? Eu sou a porta. Eu sou a porta. Então tem a porta para entrar dentro do recinto do tabernáculo. Veja, a cerca está aqui, mas tem uma porta. Então Jesus Cristo já se coloca. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Então eu passo pela porta. Depois aqui eu tenho o altar de sacrifício. Quem é o altar? Se você olha já para o altar, você vai ver que ele é feito do quê? Ele é feito de bronze, que simboliza a condenação do pecado. E lá é posto o sacrifício constantemente. Quem foi sacrificado por nós na cruz? Depois você tem o quê? A pia, o lavatório para lavar as mãos, também confeccionado em bronze. Então, a água. Quando Jesus Cristo, no capítulo 13, se eu não me engano, de João, ou é 7, 13 de João, agora eu não vou lembrar, mas você procura aí, o que ele diz assim? Jesus Cristo vai lavar os pés aos discípulos. Então, Jesus Cristo é a água. Tá? Aqui é lavado a mão, os pés, o rosto, de todos aqueles que vão trabalhar. Então, Jesus Cristo é a água. Quando Pedro disse, então me lava por completo, ele disse, não precisa. Vocês já estão lavados pela palavra que eu vos tenho pregado. Aqui você tem uma outra porta, que você vai entrar no lugar santo, tá bem? Aqui você tem o castiçal, né? Vamos desenhar um castiçal bem malemar. Aqui você tem a mesa dos pães, as 12 pães, representando as 12 tribos. E depois aqui você tem o altar de incenso. Tá bom? Então entramos na porta. Então nós temos Jesus Cristo é a luz do mundo. Não havia outra fonte de luz no tabernáculo, a não ser o castiçal, tá? O menorá, o candeeiro, tá bem? Tá? Uma peça maravilhosa de ouro, falando da deidade, a luz divina, só a luz de Deus, só Jesus Cristo pode iluminar o homem. Aqui nós temos madeira de acácia e ouro, falando da divindade, da humanidade de Cristo, pão, Jesus como pão da vida, e os 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Não haveria outra fonte de alimentação espiritual para o povo de Deus, a não ser o pão da vida. E aqui você tem a oração intercessória de Jesus Cristo, no Evangelho de João, que é o altar de incenso. Passou a outra porta, você tem a arca do concerto, e você tem o propiciatório, 2 peças em uma só. Enquanto a arca ela é feita de madeira de acácia, tá bem? Revestida de ouro, o propiciatório é ouro puro, uma peça única, batida, sem emenda, onde Deus se manifesta todas as vezes para falar, ou de ano em ano, para falar com o sumo sacerdote. Então, em tudo, veja, que esta linguagem faz alusão ao tabernáculo, e não somente ao Santo dos Santos, porque nós já vamos direto para... Mas quando olhamos desde o princípio, nós vamos ver João 10:9, eu sou a porta.
Tá? Nós vamos ver Jesus Cristo falando que ele é o sacrifício, ele é o nosso altar, é ele que nos lava, nós vamos ver no Evangelho de João, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, tá? Ele é a oração intercessória de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, e nós vamos vê-lo também. Então, todo o tabernáculo representava Cristo. Veja, todo o tabernáculo onde a presença de Deus habitava no meio do povo. Então, você via o tabernáculo do Antigo Testamento e via Jesus Cristo. Os dois. Aqui é só uma sombra do que viria. Logicamente, Jesus Cristo totalmente perfeito. Totalmente perfeito. Tá? Por mais belo que fosse o tabernáculo, o templo de Salomão, e mais belo, depois a reconstrução, né? Quando Ageu e Neemias eu sempre esqueço o nome do outro. Ageu, Neemias e Esdra, eles vão reedificar, veja, não é uma outra, mas é uma reedificação. E a reforma de Herodes, por mais bonito que seja, a diferença, a glória da segunda casa é o tabernáculo vivo, Jesus Cristo, entrando dentro deste tabernáculo, a glória de Deus. 3:2, a plenitude da graça da verdade. Tá bem? A plenitude da graça da verdade. Então, quando falamos de graça, de glória, bem, veja, é usado dois termos, né? Doxa e Shekinah. Shekinah ele é usado uma vez só, ele aparece uma vez, se eu não me engano, aparece uma vez só nos escritos do Antigo Testamento. Todos eles fazendo alusão à glória de Deus, né? Aquela glória que Moisés viu, aquela glória que resplandecia do rosto de Moisés. Então, na antiga aliança, se manifestava parcialmente. Tá? Parcialmente. Veja que a glória do rosto de Moisés se desvanece. Tá? O momento em que o Senhor passa entre as rochas se desvanece. A atuação do Espírito Santo na revelação aos profetas, ele vinha, revelava e voltava. Quer dizer, e os profetas iam cuidar dos seus afazeres. Em Cristo, por isso a palavra parcialmente. Em Cristo ela se mostra plenamente. Quer dizer, veio para ficar. Lembra daquela frase do profeta dizendo, eu preciso da porção dobrada? Da porção dobrada? Por quê? Veja, por causa deste parcial, desta manifestação parcial. Então, alguns dizem, vão dizer, Elias realizou, Deus, através de Elias, realizou 10 milagres. Como Eliseu pediu e viu, tem o comprovante de que lhe seria concedido, ele, em vida, ele realiza 19 milagres. E morre. Mas, fugindo os soldados com um dos soldados mortos, eles vê que não conseguem carregá-lo e lançam ele dentro da cova, de um buraco. Não sabia que era a cova de Eliseu. E ao tocar nos ossos do profeta, pronto, o dobro, 20. Hoje nós precisamos pedir o dobro de tudo? Não tem como ter, eu já tenho tudo. Porque Cristo habita plenamente em mim. Aleluia. Então eu tenho tudo, eu não preciso. Como que eu vou ter tudo dobrado? Sabe, fica incoerente, eu já tenho tudo. Eu já tenho, já é meu todo. Cristo é meu. Tudo em Cristo. Cristo é todo meu, diz o hino. Se eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Se eu estou pleno daquilo que eu preciso, eu não preciso de mais nada. Porque toda a plenitude reside em mim. Por isso Jesus Cristo diz que ele e o Pai habitariam em nós em espírito. Veja, a Trindade está habitando em nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, habitando em nós em espírito. Tá bom? Então, ponto 3.2, nós temos aqui a plenitude da graça e da verdade. Então, quando nós olhamos para as expressões, vamos sempre tomar cuidado com estas expressões, não no cuidado de nos precavermos, mas de analisar um pouco mais friamente, mais detidamente, mais cuidadosamente,
para entender o que está nos sendo dito, o que nos está sendo ensinado. Veja, nós tivemos aqui Bará, nós temos o tabernáculo, doxa, Shekinah, nós temos aqui verbo, nós temos a expressão da consubstância, né, da mesma substância entre o Deus Pai e Deus Filho. Então, quanto mais nós nos atemos e procuramos, deixamos a nossa curiosidade abençoada espiritual nos levar, nós vamos descobrindo cada vez mais ensinamentos maravilhosos acerca da palavra de Deus. E 3:3 diz assim: o revelador do Deus invisível. Né? Vamos falar do que é um revelador? Hoje não, mas antigamente, muitos não têm o privilégio de dizer antigamente. Você tirava fotos, você tinha câmera, aquelas câmeras, elas eram vendidos rolos, né, de filmes, chamados de filmes, em que você tinha rolos de 6, 12, 36, sei lá até quantas fotos você poderia sacar com aquele rolo. Né? Tinha toda uma técnica, você encaixava ali dentro, e depois daquele rolo fechado, você não poderia abri-lo, porque velava, quer dizer, escurecia tudo. Então você guardava cuidadosamente e levava até um lugar onde se revelava fotos. Bem? Onde se revelava fotos. E lá, aquele filme que você tinha, que você teve, e agora está na mão de um profissional, ele vai passar por vários, você já deve ter visto isso em filmes e séries, por vários banhos, até que no último, aquilo que foi feito, aquilo que foi, aquela foto que foi tirada, agora ela é revelada em cores. Em cores. Até agora você só tinha sombras, você só tinha, e agora você tem ela com todas as suas cores, colorida, formas, você já divisa rostos, olhos, tipo a cor dos cabelos. Então, nós vamos falar sobre isso, o revelador do Deus invisível. Então, até então, há um conceito de Deus, mas um Deus que ninguém viu, um Deus que ninguém via, um Deus que conhecia. Veja que Jó vai dizer assim: agora os meus olhos te veem, mas não literalmente, viu por causa da obra maravilhosa que Deus, nos 42 capítulos de Jó, Deus opera, mas não que ele tenha visto Deus face a face. Não, ele diz. Tanto é que lá, se não me engano, no capítulo 19, ele vai dizer assim: e estes olhos o verão, e não outros, mas na vida além. Tá? Não está falando que ele vai vê-lo. Agora nós vamos ver quem é que revela. Quem é que faz este papel de revelador do Deus invisível. Tá? Se você achou interessante, procure estudar sobre isso. Como eram reveladas as fotos antigamente. Hoje não, já tira no celular, fica lá. Quem quiser imprime, quem não quiser deixa na memória do celular. Não conhece a magia de muitas coisas que nós víamos antigamente. Hoje já não tem. Então, o revelador, o apóstolo João enfatiza, tá, que Deus é invisível e inacessível. Então, nós não podemos vê-lo e não conseguimos chegar até ele. Já falamos bastante sobre isso, né? Sobre a imanência, sobre a transcendência. Transcendência, está aqui, ele é inacessível. Não tem como o ser humano chegar nele. Invisível, nenhum homem viu. No entanto, o verbo o revelou, veja, de forma plena e perfeita. Então, Jesus Cristo é o agente revelador. Através de sua pessoa, de seus atos, de tudo que ele realizou, ele nos mostrou Deus. Então, Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Tá? Autorrevelação. Tinha uma máquina fotográfica que você tirava a foto e ela já imprimia a foto em cores. A famosa Polaroid. Tá bem? Então, quando olhamos para Cristo, veja, quando estamos falando de revelar, tá bom? Cristo, então, ele traz-nos a pessoa de Deus, nos mostra quem é o Deus Pai. Então, Cristo é a autorrevelação completa do Pai, quer dizer, não precisa de mais nada, tá bem? Então, Deus sendo invisível, nós o vimos através do Filho. Nós vimos o Pai
através do Filho. Quem vê a mim, vê ao Pai. E na acessibilidade, ele se torna acessível vindo até nós. Vindo até nós. Tá bem? Através do quê? Do Verbo encarnado. Nós não poderíamos chegar onde ele está. Então ele veio até nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus. Amém? Vejam novamente a justificativa. Tá bem? Devo ter levado e tinha que buscar o carro, um monte de coisa na oficina e tal. E eu acho que eu acabei esquecendo a revista. Tá? Mas é original. Tá bem? A minha assinatura é original. Tá? Então, hoje eu fiz uso que você também pode fazer. Você também, só não dá para anotar, não dá para rabiscar, você tem que ter um caderninho à parte. Mas é muito bom porque você tem acesso aos versículos, a todas as citações que estão dentro da revista. Tá bem? Que Deus nos abençoe, que possamos nós conhecer o Filho como o Verbo de Deus, entender esta lição e que o Senhor Deus nos abençoe. Tá bem? Qualquer coisa, você tem outros vídeos, outras lições, você pode pesquisar e com certeza o Senhor te revelará. Amém? Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.